Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui novamente. Hoje a gente está trazendo aqui uma pessoa muito especial, com uma história de vida interessante. E ela participa também do projeto Olhos que Emocionam, né? E ela vai contar um pouquinho sobre as coisas, conforme eu for fazendo aqui as perguntas. Mas primeiro eu quero que você se apresente. Muito prazer, né? Obrigada pela oportunidade. Eu sou Adriana Lopes, historiadora, pesquisadora e escritora. Olha que chique, hein, gente? Eu quero que você fale um pouquinho sobre seus pais, sua mãezinha, seu paizinho. Vamos começar Da história, começo, né? Da história. Da sua... É uma pergunta bem interessante para nós que temos a descendência africana e indígena, né, junto com a miscigenação aí dos portugueses. Eu vim de uma família muito bem estruturada, né? Mães e pais muito responsáveis. Tenho 3 irmãos, eu sou a única mulher e meu paizinho é o que as pessoas costumam chamar de mulato, né? Meu pai já é uma miscigenação de negro com português e indígena também. E a minha mãe tem os traços mais brancos, embora também tenha um pouco de negro e de índio. A minha mãe, Irene, ela é considerada branca, né? Clarinha, do cabelo bem liso. E eu fui perceber essa questão racial muito tardiamente, eu diria. Perceber a importância do meu pai como um negro, há muito tempo atrás, conseguindo altos cargos na industrialização. Isso eu só vim entender, infelizmente, após o falecimento dele, que foi quando eu fiz história, ele já tinha falecido. E a história, o estudo da África e ingressar no movimento negro aqui do estado de São Paulo me fez perceber a importância que meu pai teve para o desenvolvimento mesmo da cidade, sendo um dos poucos negros há 40 anos atrás a exercer, que ele já faleceu há 20, a exercer um cargo de gerência numa multinacional. Meu pai era gerente da Warner Lambert Productions, que é a Chicle Adams. Então, é um orgulho muito grande a ponto de eu ter escrito um livro em homenagem a ele, Raízes na trilha dos meus ancestrais, buscando os antepassados do meu pai. E esse livro foi dedicado a ele, é um livro muito lindo, em que eu encontrei 200 anos de história. Adriana, você estava falando sobre teu pai e tua mãe, falou que você teve uma família bem estruturada. Conta pra gente assim um pouquinho da tua infância, como foi a sua aceitação, como que para você foi bom, você sofria alguma coisa? Não, hoje pode ser que eu, voltando ao passado, eu perceba algum tipo, pensando na questão racial, de preconceito. Mas não, tive uma infância numa ruazinha sem saída, extremamente feliz, eu fui muito feliz. Até os meus 17 anos, eu tenho certeza que minha vida foi somente alegria. As minhas amigas de infância, há 50 anos, elas são minhas amigas de infância. Então, eu vou dizer que nós éramos ali a família talvez mais escura da rua, a maioria não é, mas todos sempre me aceitaram a gente muito bem e todos amavam meu pai, que era um negro da rua, né, vamos dizer assim. Todo mundo tinha adoração por ele porque era uma pessoa muito especial. Então ali eu não tive esse problema. Ingressei num colégio de elite. Eu estudei num colégio de freira em que eu e mais uma éramos as únicas negras. Porém, ali também eu não lembro de ter sofrido. Talvez porque eu sempre fui uma pessoa de muito estudo, né? Eu sempre gostei muito de estudar mesmo, de escola, de estudo, de leitura. Então eu sempre estudei muito, eu sempre estava envolvida com tudo isso. E talvez esse destaque de ser uma pessoa um pouco mais
se destacar talvez em sala, sempre falei muito bem, sempre fui muito simpática, muito sorridente, então eu sempre conquistei as pessoas, então ali eu não sentia. Porém, com o tempo, você vai perceber que a aceitação da morena ou da mulata, ela é diferente da aceitação do que realmente tem os fenótipos todos negroides, né? Então, o nariz largo, a boca, o cabelo afro, e talvez isso faça com que eu tenha uma cara mais branca, né? Dizem que a negra americana, como se a gente não fosse negra, a negra americana, exatamente. As pessoas dizem isso, né? Então, mas nesses momentos eu não senti. E aí eu não sei a sua próxima pergunta. Hoje você se tornou esse mulherão, né? Como que você se vê hoje sendo uma mulher? Hoje, porque na época você era pequena, você não sentia, porque criança não tem não tem igualdade, né? E hoje você como mulher, dentro do que você é hoje, hoje eu me reconheço como negra. Após muito estudo, muito conhecimento, reconhecimento, eu vou dizer para você uma dificuldade muito séria que tem para as pessoas, eu acredito que no Brasil, se reconhecer, eu acredito que você também passa por isso. Para o negro, eu não sou negro. Para o índio, eu não sou índia. E para o branco, eu não sou branca. Então, você participa, você é a cara do Brasil, mas você não é reconhecida por nenhuma das raças. Então, como é difícil o processo de reconhecimento. Então, hoje eu me reconheço como negra, mas eu vou dizer que algumas pessoas do movimento negro não me reconhecem como negra. Então, nós temos um diálogo muito importante a ser desenvolvido, e você é a mesma coisa, uma moça de pele clara, tem o cabelo cacheado, em que momento os traços finos, em que momento você é reconhecida como negra. Como é difícil para você também se autoafirmar como negra, porque fatalmente muitos irão dizer que você não é. Às vezes eu saio com a minha mãe, né? A entrevistada aqui é você, mas como você entrou nesse gancho, minha mãe é negra, minha mãe é preta, e eu chamo ela, mãe, as pessoas chegam a olhar e falar, mãe, ela brinca, ela fala, ela é importada, eu importei ela da Espanha. Mas é bem isso mesmo que você falou. Todo dia a gente mata um leão, né? Exatamente. Todo dia a gente acorda para matar um leão. Exatamente. Bom, você falou que você não sofreu, né? Não. Nenhum tipo de racismo. Não. Né? Nesse momento problema. não. Depois também não, porque eu saí do colégio e prestei concurso, e eu já entrei num concurso público. Entendi. Então, eu não tive que bater em porta de ninguém para pedir emprego. Você correu atrás e conquistou. Então eu com 19 anos eu já estava no Banespa, o Banco do Estado de São Paulo, e lá você não passa por nenhum dissabor. Você ingressou, leva os documentos e comecei a trabalhar. Foi, né? E pronto. Adriana, você é uma historiadora. Sim. Com certeza Hoje você tem sim. conhecimento sobre isso. O que você acha hoje da lei obrigatória nas escolas, né? Qual a tua visão de levar essa cultura afro para as escolas? Eu trabalho diretamente com isso desde que eu ingressei na educação. Hoje eu não dou aula, porque eu assumi um cargo na Secretaria... É verdade, né? Você é professora de História. Verdade. Eu assumi um cargo na Secretaria de Direitos Humanos, o que não me permitiu manter os dois. Então acabei perdendo o vínculo com a educação. Porém, é muito novo o meu trabalho na educação. Mas quando eu ingressei, já ciente de tudo o que acontecia, de todo o diálogo acadêmico sobre a questão racial, sobre a importância da educação, sobre ensinar a criança a reconhecer as diversidades, isso tanto dentro da questão racial, quanto religiosa, quanto de gênero, que isso também é muito sério. A questão de gênero, a homofobia. Então a gente tem isso muito presente nas salas de aula e crescendo. Isso vem num crescente muito grande. Em sala eu perceber que de 38 alunos você vai ter 4 meninos homossexuais e às vezes
4 ou 5 meninas, coisa que não era tão vista. E isso tem que ser discutido. E ali pode ser negro como pode não ser negro, né? Mas você ainda tem o agravante de ser negro, ser homossexual. Então é muita satisfação para dar à sociedade. E ser do candomblé. Então, pronto. Então aí você tá com todo preconceito em cima da pessoa. A gente ia soltar um palavrão. Então, a Lei 10.639 e a Lei 11.645, ela veio contemplar, porém, ela é de difícil aplicação. Porque nem todo professor está preparado. Ele torna obrigatório, mas ele não te dá a ferramenta e nem o conhecimento. Então, por exemplo, professores que não são das áreas de humanas, como é que eles podem reconhecer e abrir o diálogo com o aluno quando ele vê um caso de racismo em sala de aula? Porque pode ser na aula dele, né? Isso cabe, o que você falou, ter mais reciclagem sobre abordagem desses assuntos. Exatamente. Há que ter a formação e dar as ferramentas e de uma forma rápida para que o professor consiga se apoderar disso, porque às vezes o próprio professor é preconceituoso. Sim. Existem professores que desconhecem Umbanda e Candomblé, mas pela formação católica ou a formação protestante, eles vão fatalmente, a hora que souber... Ou até o dito popular, né? É macumba. É macumba, entendeu? Não sabe nem o significado da palavra macumba. Então, né? ele mesmo tem, às vezes nem é por culpa, é por desconhecimento e formação cultural. Você reproduz, exatamente, você reproduz, é o diabo, é a macumba, sem nem saber o que tem ali. Então, a lei ela é importante enquanto ferramenta de obrigação, mas ele tem que dar o suporte, a preparação para que o professor consiga dialogar. Eu consegui isso de uma forma muito rápida. Eu tenho essa certeza dentro de mim que foi por conta disso que eu comecei a ficar conhecida, assumi cargo na Secretaria de Direitos Humanos e acabei desenvolvendo projetos. Foi justamente por ter estudado antes de ingressar como professora. Como professora, quando eu reconheci que havia tudo isso num pequeno espaço, uma diversidade tão grande, eu sabia que eu já tinha que inibir do começo. Então eu já comecei a desenvolver projetos a partir dali e eu estou nesses projetos até hoje. Adriana, é muito visível a mulher empoderada que você é. E eu vou fazer uma pergunta que talvez muitas pessoas já discutiram e hoje a gente já sabe que tem uma diferença. Mas eu queria saber a sua visão, porque ainda existe hoje a desigualdade da mulher, né? Existe espaço dela. Desigualdade social e racial. Eu gostaria muito de saber a tua visão sobre isso. Você acha que melhorou? Você acha que ainda precisa muito? Estamos aí na luta? Eu acho que esse nome bonito que a gente tem agora, da desigualdade, tá no diálogo sobre o empoderamento feminino. O empoderamento feminino justamente você ter a diversidade feminina, a que você diz que nessa diversidade feminina a gente vai ver hoje a plus, a gente vai ver a negra, a gente vai ver a cadeirante. Então a gente tem essa diversidade da mulher que tem a necessidade de reconhecer, exatamente, de buscar o seu espaço. A gente vai ver a mulher pobre sempre numa condição de doméstica, isso tanto a negra quanto a branca. Então a gente historicamente, a mulher ela sempre teve nesse papel, o papel caseiro mesmo, né? Ou ama, né? Ou a empregada doméstica. E com a Segunda Guerra Mundial, que permitiu o ingresso da mulher substituindo o homem que estava na guerra, então isso deu a possibilidade dela perceber que ela tinha capacidade. Mas o homem não queria reconhecer isso. Para o homem, a gente ainda tem um universo patriarcal e machista. Então isso é muito complicado. E hoje esse empoderamento, esse termo empoderamento que dá um viés grande de que você pode muita coisa,
ele tem que cuidadosamente ser apresentado para que as pessoas da periferia, as alunas que estão em fase de crescimento, elas possam reconhecer o seu espaço, reconhecer o seu corpo, reconhecer a sua cor, para ela ter noção de pertencimento, para que ela consiga transformar a realidade. Porque é difícil você se reconhecer como periférica, como pobre, né? Com pessoas que dizem que o teu passado não tem história, né? Para depois reconhecer, às vezes, um bairro simples em que você vive, se reconhecer como negra, ou como branca, ou como índia, ou como nordestina, ou como... Para daí você falar, tá, e agora o que eu faço com tudo isso? Verdade. Né? Então, é um processo. E é um processo em que, se você não tem a estrutura que eu tive, familiar, é muito importante, de pais responsáveis, você na escola vai reproduzir, o professor não tem condição de cuidar disso com 40, e aí você cresce um jovem totalmente irresponsável mesmo consigo e com o outro. Aprendendo com a própria caminhada. Exatamente, vai ser com a pancada da vida. E trazendo a bagagem que não teve. Exatamente. A reprodução. Adriana, a gente sabe que você também trabalha com vários projetos. Eu gostaria que você falasse qual é a tua relação com o artista Alex Kim. Alex, nós nos conhecemos no Troféu Raça Negra, um negro lindo, né? E eu também mais maravilhosa ainda. Eu estava casando ele numa outra entrevista. Estávamos lindos no troféu e ele me viu toda de amarelo chegando, ele já começou a me filmar. E nos tornamos inseparáveis desde então. Faz uns 3 anos. E parceiros de projeto. E parceiros, né? Exatamente. Inseparáveis nessa questão mesmo. O Alex, dentro de um trabalho artístico, que eu achei muito interessante, que não era o meu é mais acadêmico e voltado para a educação. E ali eu percebi uma oportunidade, porque hoje os jovens são muito visuais. Isso. Então, como é fácil, através de uma imagem, você conseguir contar alguma coisa, né? E o Alex tem esse trabalho brilhante, imagens lindas, sempre daquelas negras com os blacks muito grandes. Então, tudo isso já mostra o amor que ele tem pela questão negra, pela questão da mulher, e a aceitação dela, inclusive do seu cabelo, né? Que pode ser do jeito que ela quiser, porque o branco também gosta de tingir, também gosta de usar de rosa, isso, a negra também pode. Claro que também pode. Isso não tem Tudo importância pode, nenhuma, né? tudo pode. E aí nós passamos a falar sempre sobre alguns projetos, mas nós começamos juntos com projetos com uma questão não negra, mas sim indígena, que foi o resgate do meu bairro. Depois que eu fui para minha família, eu fui para o meu bairro. Então eu estou num crescente de pesquisa, do micro para o macro. E ele teve a felicidade de se oferecer para desenhar um rosto para um índio que foi assassinado na nossa região e que não entrou para a história, né? Quem entrou foi o irmão que assassinou, porque se uniu aos portugueses. E deu um trabalho, né? Foi bastante trabalhoso, porque nós temos uma concepção indígena e ele tinha uma concepção de um índio que não era o nosso. Por quê? Porque tem deficiência realmente cultural. Sim. E da educação que não nos apresenta o índio real, nosso, né? As diversas etnias que tínhamos, então cada uma tinha a sua característica. E aí nós precisamos da ajuda aí de um mestre, óbvio, né? Uma das maiores autoridades na questão indígena aqui do país e do Instituto Histórico aqui de São Paulo, que nos deu um direcionamento, imagens, vídeos, e aí ele conseguiu criar um rosto para Piquerobi. Né? Foi lindo. E aí nós ingressamos nisso. Eu estou vendo que vocês hoje são parceiros de trabalho. Sim. Eu gostaria de saber como que você se sente sendo uma das... Além de você ter essa parceria com ele no trabalho, nos projetos, como que você se sente sendo uma das homenageadas dos Olhos que Emocionam?
os olhos emocionados. É a escola, eu tô emocionada. O Alex, ele tem uma característica muito interessante, que é... Eu não vou dizer gratidão. Gratidão é uma palavra bonita e é difícil hoje, né? Você ter gratidão pelo outro, né? Pelo trabalho do outro. Mas a gente percebe um carinho grande pelas pessoas que estão em torno dele. Ele é uma alma evoluída, né? Exatamente. Ele é uma pessoa gostosa de estar. Exatamente. A gente percebe esse carinho, essa atenção que ele tem. E a forma dele responder... Você não viu ele com fome. Brincadeira. A forma dele responder, ele responde com a arte. Então, é muito bonito ele dizer que ele já gostaria de ter feito esse trabalho. Que algumas pessoas que ele conheceu durante a trajetória dele como artista, que ele gostaria de apresentar, né? Dar de presente o quadro para essa pessoa. Então, isso é muito bacana e eu acredito que eu seja uma das mais recentes, né? E então ter tido essa felicidade de poder ser homenageada com pessoas que ele conhece às vezes uma vida inteira, então significa que ele tem um carinho especial por mim. Então isso com certeza. Então a gente chora, né? Sim. Que a gente a gente é filha de Oxum. Sim. Eu sou em ação. Canceriana, canceriana, filha de Oxum, e da área de humanas é assim, é chorona. Tem como, né? Então eu me sinto grata pela gratidão que ele tem de respeitar o meu trabalho, reconhecer, né, o trabalho e acreditar. É alma, né? E acreditar que a gente pode construir alguma coisa evoluir juntos. sempre. Né? Tô vendo você aí emocionada. Me fala um pouquinho se você tem medos, sonhos. Eu quero saber primeiro os medos e depois os sonhos. Bom, eu nunca fui medrosa. Aliás, sempre fui reconhecida por ser muito destemida. Meus irmãos, homens, muito mais medrosos do que eu. Eu sempre fui. Já mostra a força feminina. Quero fazer, vou. Não tem pra pagar, dá tinta aqui que eu pinto. Não tem, dá um cimento aqui, né? Que a gente taca na parede. Então eu sempre fui muito proativa. Então, mas o tempo vai passando. E eu resolvi mudar de carreira. Ali naquele momento eu não tive medo. Nenhuma das 2 vezes que eu mudei, quando eu saí do funcionalismo público e dei a cara para começar uma nova carreira, eu não tive medo e tive sucesso. Essa mudança recente para terminar minha carreira como professora, que era o meu sonho, isso me trouxe algumas desilusões, né? Então, a desilusão do próprio preconceito, às vezes, do professor e da direção da escola que tem receio do que você pode fazer dentro de uma sala de aula. Evoluir demais, né? Exatamente. Esse diálogo, você vê que hoje nós temos uma questão muito séria de nós temos um presidente que não apoia isso. Então, isso repercute, né? Então, você vai chegar numa direção que, de repente, não vai permitir que você fale sobre a questão de gênero. Não vai permitir que você fale sobre a questão racial. Fica poldando, né? Exatamente. Não vai permitir que você ensine Umbanda e Candomblé. Então, é complicado. Embora as minhas matérias me permitam abordar, né? Você tem que ter um cuidado. Né? E preparar o cidadão. Se você tem uma lei que te obriga a dar a cultura africana, e isso faz parte, tanto faz parte que existe até os dias de hoje, e existe o preconceito, existe morte, homicídios por isso, existe ataque, existe violência, então eu tenho que abrir o diálogo, mas não são todas as pessoas que aceitam. Então eu sofri, isso não é sofrer preconceito, mas inibir as suas ações. Você pode, mas não pode tudo, né? Exatamente.
Controlando Você o que pode, eu mas falo. eu tô de olho. Vê Exatamente, lá o que eles você vai estão de olho. falar. Exatamente. Né? É bem complicado. Como eu tive alunos que também foram reclamar, porque eram evangélicos, então a questão incomodava. Você querer desmistificar uma coisa que ele nasceu aprendendo que era ruim e querer saber por que a professora está ensinando. Então, você percebe que às vezes você está muito sozinha com o discurso, né? E que você precisa de amparo e apoio para conseguir avançar. Adriana, e não te cortando, já cortando, isso que você está falando é dentro do teu sonho, você queria ter mais esse poder, exatamente. Não, esse é o medo, na verdade, este é o medo de você ser preparada para ajudar, você ter as ferramentas que você pode mudar, mas você é podado, né? Esse sonho? E aí o sonho é que a educação ela fosse mais aberta, ela permitisse os diálogos, porque eu acho que ali está o maior palco de diversidade, o maior palco onde se começam os bullying, os preconceitos, as maldades com o outro, e isso vai fazer com que você se torne um adulto que vai ensinar para o seu filho a bater no negro, a ofender o negro, né? a atacar a imagem de algum santo, seja da Igreja Católica, seja do sincretismo com a Umbanda. Então, a gente vive num mundo em que a gente precisa acreditar que uma hora isso vai acabar. Sonhar para realizar. Exatamente. Né? Porque as leis vêm para inibir. Verdade. E você tem que chegar no nível máximo para que a pena venha e você mude. Finge que mude para não ser punido. Mas na verdade você tem realmente a criança ser resgatada, né, nessa diversidade toda. Você está falando bastante da educação, falando da evolução das crianças, né, que precisa realmente ter uma base. Precisa. A base familiar é importante, infelizmente não é todas que têm, né? Às vezes tem alguns pais que realmente não estão preparados. Você tem filhos? Só 2. Só 2? Coisa mais linda de mamãe. Tem a Maitê de 31 anos. Olha! E o Eric de 30. São irmãos, né? São seus irmãos, né? Olha, ela não quis nem falar a idade. São lindos. A gente já olha e fala, tá, mas quantos anos você tem? 53. Que linda! Você viu? Até isso, né? 53. Que beleza. Eu tenho algo para te mostrar. Eu quero que você veja e eu quero que depois você fale um pouco o que esse algo te passou. Você olha e me fala o que é isso. Surpresa! Como vocês fizeram isso? É um artista, né? Você acha que ele não te conhece? Nem esperava, né? Não. Começar com meu pai é pra matar, né? Como é que achou tudo isso de foto minha? Não é? A gente tá numa fase bem difícil. Minha mãe e meu irmão estão com câncer. É complicado. Que lindo. Ai, emoção. Jesus. Eu assustei quando eu vi meu pai. Eu tenho que ficar me segurando, né? Porque... Ai, gente, meu pai é a coisa mais maravilhosa desse mundo. A vida ficou 50% mais triste depois da partida. É difícil, né? E meus filhos são uns doces. Pensa em 2 crianças, sempre foram, desde pequenas. Inteligentíssimos também. Estão numa trajetória linda. Meu filho é sacerdote da Umbanda, então eu acompanho com a questão religiosa.
muito sério, estuda também para poder saber falar, tirar o preconceito. Então a gente está unindo tudo. Minha filha é feminista, ela é bióloga pela USP e luta muito com a questão ambiental, ativista. O nome que se dá trabalha com a questão de sustentabilidade, né? Que tá bem atual o tema. E ela está assumindo justamente hoje um cargo de gerência no Pacto Global da ONU. Ela é gerente da Organização das Nações Unidas. Viu? Já puxou de quem? Quem foi a base, o exemplo. Exatamente. Né? Nesse gancho, já vi que você se emocionou, faz juízo ao nome do projeto, né? Os olhos se emocionam. Eu gostaria muito, Adriana, para a gente poder finalizar, eu quero que você saiba que foi um prazer conhecer a tua história e conversar com você. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro, né? Mas eu queria que você deixasse um recado para as pessoas. A gente fala mulheres porque o nosso foco é a mulher. Né? Mas a gente sabe que a gente serve de exemplo para várias outras pessoas e situações. Então, deixa um recado, fala um pouco... né? Porque às vezes a pessoa está lá, está desacreditada, a gente, como você disse, está passando por um problema de família, que eu acredito que tem várias pessoas também passando, e tem pessoas que não têm força para continuar. Fala um pouquinho para passar para as pessoas essa força. Fala. Tem sempre alguém se espelhando, né, na gente? Eu acho bastante importante. É verdade. Fica à vontade. Ai, vamos lá. Eu acredito que a minha história é a história de muitas mulheres, é a história de muitas famílias, pessoas que vêm de uma questão racial em que as nossas histórias não são contadas ou são contadas de forma que nós não consigamos nos ver e nos reconhecer, maquiada, né? Isso, exatamente. Então, todas as pessoas que estiverem nesse momento de reflexão, uma pandemia seríssima, nós temos aí a oportunidade, estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui agora para refazer um novo amanhã. E que esse novo amanhã você possa buscar o conhecimento. Eu acredito que a busca do conhecimento, ao invés do desespero, faz com que a gente tenha a ferramenta, tenha a força de reconhecer quem nós somos, o chão em que pisamos, para que a gente possa transformar, conquistar novos espaços, conquistar novas amizades, novos amores. É sempre possível, seja a idade que for, é sempre possível. Resumindo, juntas somos mais fortes. Juntos, né? Ubuntu. Aí tem aquela frase que a gente sempre usa, né? Eu costumo agradecer, pegar na mãozinha assim, e falar que nós somos os olhos que emocionam. Só que a gente vai falar lá pra cá. Nós três. Nós somos os olhos que emocionam. E depois de dar a mãozinha?